Olá pessoal, esse é o canal Biscoitinho do BIM e o nosso assunto de hoje é biscoitinho de separação de mistura. Olá pessoal, bem-vindo ao canal Biscoitinho do BIM e esse é o Biscoitinho sobre separação de misturas. Vamos lá, primeira questão fala o seguinte: um estudante recebeu de seu professor de laboratório a tarefa de separar os componentes de uma mistura contendo areia, limalha de ferro, água e sal de cozinha. Os métodos mais indicados para ele cumprir com eficiência essa tarefa são respectivamente. Então vamos lá, o que ele está me fornecendo? Ele está me fornecendo, vou sublinhar aqui, vai ser a areia, limalha de ferro, água e sal, né? Muito bem. Primeira coisa que você tem que tentar fazer é imaginar essa mistura. Bom, é uma mistura homogênea ou heterogênea? Primeiro, heterogênea. O que você vai ver? Você vai ver a areia, você vai ver a limalha de ferro, você vai ver a água e o sal vai estar dissolvido na água, concorda? Então, o que eu vou ter que realizar aqui? Primeiro, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte: a gente pode passar essa mistura toda em quê? Em um filtro. Por quê? Quando a gente passar isso aqui num filtro, o que vai acontecer? No papel do filtro, aqui ó, no papel ou no filtro de pano, o que vai ficar? Vai ficar a areia, né? Mais a limalha de ferro. E vai passar pelo papel de filtro a água salgada. Água mais sal. Como é que então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui vai ser o processo de filtração. Então, primeiro a gente vai filtrar. Filtração. Logo depois, o que a gente pode fazer? A areia com limalha de ferro, né? Como o ferro ele pode ser atraído por ímã, a gente vai pegar isso aqui, vai aproximar um ímã. Então, consequentemente, aqui, quando a gente aproxima o ímã, vai separar, né, a limalha da areia. E isso aqui a gente faz o que a gente vai chamar de separação magnética ou imantação. Separação magnética. Bom, e como a água e sal é uma mistura homogênea, ou a gente pode aqui, se a água não me interessasse, eu deixava evaporar, mas como a água está na mistura, então ela me interessa. Então, consequentemente, mistura de água e sal é uma mistura homogênea, a gente faz por destilação simples, certo? Na destilação a gente vai aquecer a mistura de água e sal, o sal está dissolvido na água. Quando a gente aquecer, a água vai evaporar, certo? E nisso, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Então, você põe a mistura sólido-líquido aqui, isso aqui é um aquecedor. O aquecedor vai fazer com que as moléculas de água passem do estado líquido para o estado gasoso. Elas vão passar por aqui, vão entrar nesse condensador. Esse condensador está batendo água por fora, que não entra em contato com vapor. Ela entra e sai. Consequentemente, esse vapor d'água que entra em contato com esse recipiente que está mais frio, começa a condensar, ou seja, trazer a água do estado vapor, né, do estado gasoso, para o estado líquido novamente. E aí o sal, tá vendo aqui essa parte azul, começa a precipitar aqui no fundo à medida que a água vai saindo para o outro frasco. Então, separação de misturas homogêneas, né, de um sólido e um líquido, a gente usa a destilação, né, destilação simples. Então, a gente pode dizer que a resposta ela vai ser o quê? A gente primeiro vai ter que fazer uma filtração, certo? Depois uma separação magnética e depois uma destilação, a letra B. Bom, a segunda questão fala assim: um sistema heterogêneo bifásico, ou seja, um sistema que tem duas fases, ele é heterogêneo, formado por três líquidos diferentes, A, B e C.
Ou seja, se ele é bifásico, vou tentar fazer um desenho aqui. O desenho está todo torto, porque essa mesa aqui é uma droga para desenhar, para quem não sabe, como eu. Então, eu vou colocar aqui, ó, sistema bifásico. Bom, vou colocar aqui. Essa daqui é a primeira fase. Essa aqui está em verde. E essa daqui é a segunda fase, que está em amarelo. Aí ele fala assim, A e B são miscíveis entre si. Miscível quer dizer que se mistura, tá? Mistura. Então, se eles se misturam, eu posso dizer que A e B está em uma dessas fases, certo? E C é immiscível com A e B. Então, eu vou considerar que é o seguinte, tá? Eu vou considerar que aqui esteja A e B, porque eles se misturam, e aqui em cima esteja o C, porque ele está dizendo que C é immiscível, ou seja, não se mistura com A e com B. Então, C está sozinho, A e B está aqui embaixo. Bom, como é uma mistura de dois líquidos heterogênea, então a primeira coisa que a gente vai fazer para separar C de A e B vai ser o que a gente vai chamar de decantação. Tá? Decantação com funil de bromo. Ou funil de separação. Por quê? Porque é o seguinte, vou colocar o funil de separação aqui para você. Então, isso aqui a gente chama de funil de separação. O funil de separação a gente usa para decantar mistura de dois líquidos. Então, por exemplo, se eu colocar aqui dois líquidos, por exemplo, água e óleo, o óleo, como ele é menos denso, ele vai ficar em cima. Então, eu vou abrir essa torneira, vou colocar um frasco aqui embaixo, vou abrir a torneira, e à medida que eu vou abrindo a torneira, o líquido mais denso vai descendo. E aí você consegue separar, então, um líquido do outro. Quando estiver na divisãozinha, você fecha, pega outro frasco, abre mais um pouquinho para cair a divisão, né? A separação das fases, fecha, descarta, que aí agora dentro do frasco vai sobrar, no caso, se for a mistura de água e óleo, a água você separou primeiro, vai ficar o óleo dentro do funil de separação. Então a gente vai usar o funil de separação toda vez que eu tiver uma mistura heterogênea de dois líquidos. Aí eu vou chamar de decantação com funil de bromo, decantação com funil de separação. Então, voltando aqui ao biscoitinho, com base nas informações, vamos lá. Então, eu separei o C do A e B. Como é que agora eu faço para separar A e B, já que eles são líquidos miscíveis? Toda vez que eu tiver que separar líquidos que não se misturam, eu uso decantação com funil de separação. Mas toda vez que eu tiver que separar dois líquidos que se misturam, aí eu vou usar o que a gente vai chamar de destilação fracionada. A destilação fracionada, que é, tá vendo aqui? A gente usa uma coluna de fracionamento aqui. Se eu colocar a mistura de dois líquidos, né, sem essa coluna, o que acontece? A mistura homogênea eu vou aquecer, os dois líquidos vão evaporar, vão aparecer do outro lado. Então você não vai conseguir separar. Para isso, eu preciso de uma coluna de fracionamento. Por quê? Embora esteja pequenininho aí, essa coluna tem um espaço pequeno de passagem aqui, ó, tá vendo? Que ela vai permitir somente o líquido que tem o poder de evaporar mais rápido, né? No caso, se fosse uma mistura de água e álcool, como o ponto de ebulição do álcool é menor do que o da água, o álcool evapora mais facilmente. Então, consequentemente, quando você aquece, o álcool evapora primeiro. Então, consequentemente, ele começa a tomar esses espaços primeiro do que a água. Então, consequentemente, você consegue então separar primeiro um líquido do outro. Então, sempre a separação de dois líquidos homogêneos, a gente vai separar por destilação fracionada, certo? Então, o que a gente pode fazer, marcar a resposta aqui, que vai ser o quê? A decantação, usando funil de bromo, e a destilação fracionada. A questão número 3 fala assim: uma maneira rápida e correta de separar uma mistura com ferro
Sal de cozinha e arroz é na sequência. Vamos lá, se tem ferro, o que eu posso fazer primeiro? Aproximar um ímã para fazer uma separação magnética. Então, primeiro eu aproximo o ímã, que já tem aqui na letra B, a gente já viu até que ela é resposta. Por quê? Aproximo o ímã, depois você vai adicionar água, porque quando você adicionar água, você vai fazer uma dissolução fracionada, ou seja, você vai dissolver o sal, mas não vai conseguir dissolver o arroz, certo? Aí vai ficar uma mistura de água e sal. E aí o que você faz? Você filtra, porque no filtro a água salgada vai passar e o arroz vai ficar, e depois você faz uma destilação simples, né? Uma destilação simples que a gente já mostrou aqui, que é essa daqui. A destilação simples, que é a mistura de água e sal vai ficar aqui, você aquece, o sal vai ficar, a água vai passar para o outro lado, certo? Então a resposta vai ser a letra B. A questão número 4, ela fala assim: uma mistura formada por gasolina, água, serragem e sal de cozinha pode ser separada nos seus diversos componentes seguindo as seguintes etapas. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, já que tem água, na ideia, o que eu posso fazer? Essa serragem já vai estar flutuando na água, certo? O que eu vou fazer? O sal vai estar dissolvido na água, a serragem vai estar flutuando na água. Eu passo num filtro, quando eu passar isso num filtro, o que vai acontecer? A serragem vai ficar no filtro e vai separar o quê? A água mais o sal mais a gasolina. Então, primeira filtração. Essa etapa aqui, queridos, ainda é heterogênea. Essa etapa aqui ainda é heterogênea, porque água, sal e gasolina, você vai ter uma fase de água e sal, uma fase de gasolina. Inclusive, assim, nessa parte aqui você vai ter de gasolina, porque ela é menos densa que a água. Aqui você vai ter de gasolina. E aqui na parte de baixo você vai ter de água mais sal. Muito bem. Como aqui você tem, por exemplo, dois líquidos que são immiscíveis, a gente vai voltar para o nosso funilzinho. Vai ter uma mistura de água salgada com gasolina aqui. A gente abre a torneira, a água salgada vai passar aqui para baixo, certo? E a gasolina vai ficar retida aqui dentro. Então a gente consegue separar essas fases aí através do quê? Através da decantação. Então aqui, por decantação, eu vou ter água mais sal separada da gasolina. E mais uma vez, separar água com sal, né? A gente vai fazer a destilação simples. Volta para a figura. A gente vai para a destilação simples porque a gente vai aquecer. Mais uma vez, a água vai evaporar, vai vir para cá, para esse lado, e o sal vai precipitar aqui no primeiro frasco. Então, a sequência correta seria o quê? A gente filtrar, a gente fazer uma filtração, né? Depois, a gente fazer, então, a decantação e depois a destilação. Então, aqui a resposta vai ser, se ele me deixar marcar, a letra A. Tem-se uma mistura de sal, areia e iodo. Quando aparecer iodo, queridos, o iodo ele é sólido. É um elemento químico que ele é sólido. E ele tem um poder que é de sublimar. Sublimação. E o que é a sublimação? É a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Então, o que você pode fazer? Você pode sublimar o iodo, jogar água. Quando você jogar água, você vai dissolver o sal, vai ficar areia no fundo. Você filtra e depois você evapora a água. Por que aqui eu não botei, não tem aqui a destilação? Até serve. Mas como a água ela não está na mistura original, é só sal, areia e iodo, você jogou água para dissolver o sal, então você pode pura e simplesmente evaporar a água, certo? Mas você poderia destilar também. A resposta, letra A. A questão número 6 fala assim: foram adicionados acidentalmente em um único recipiente areia, sal de cozinha, água e óleo de soja.
Para separar adequadamente cada componente dessa mistura, devem ser feitas as seguintes operações. Então, o que a gente vai ter que fazer primeiro? Bom, a gente pode filtrar. Numa filtração, a gente pode deixar a areia no filtro e fazer passar o resto da mistura, que é sal de cozinha, água e óleo de soja. Bom, quando passar aqui, ó, pela filtração, a gente vai separar a areia dos demais, que é sal, água e óleo. Aqui a gente pode usar a decantação com um funilzinho. Depois de fazer a decantação, o que você vai ter? Você vai ter o óleo separado da água com sal. E aí, pela trilionésima vez, a água com sal você vai separar por destilação. Então, o que a gente pode fazer? Filtração, seguida de decantação e depois destilação simples. A questão número 7 fala assim: considere uma mistura de areia e sal de cozinha. Essa mistura pode ser separada por mistura de areia e sal de cozinha. O que você pode fazer? Jogar água. Você jogar água aqui, você vai fazer o que a gente chama de dissolução fracionada. Então aqui, ó, dissolução fracionada. Quando você fizer a dissolução fracionada, você vai ter o quê? Você vai ficar com água salgada, não é isso? Água mais sal e depois areia. E aí, depois, o que eu vou fazer? Eu vou, pura e simplesmente, filtrar. Quando eu filtro, eu vou ter a areia e água salgada. E essa água salgada aqui, mais uma vez, eu posso ou evaporar, porque ela não está na mistura original, ou seja, a água não estava antes aqui, eu que joguei, certo? Eu posso jogar ela fora por simplesmente evaporando a água. Ou posso destilar. Então essa mistura ela pode ser separada por... Aqui, como é a única que está dizendo dois processos, né? Ela tem que ser separada por mais de um processo. Dissolução em água e filtração, né? E depois evaporação, obviamente. A questão número 8 fala assim: o mercúrio, um metal líquido, é utilizado pelos garimpeiros para extrair ouro. Nesse caso, o mercúrio forma com o ouro uma mistura líquida homogênea, que pode ser separada facilmente da areia e da água. Para separar esses dois metais, minimizando os riscos ambientais, seria interessante que os garimpeiros utilizassem uma retorta, como representado esquematicamente nessa figura. Então, para tanto, a mistura é aquecida na retorta e então o mercúrio evapora-se e condensa-se no bico desse recipiente. Considerando essas informações, é incorreto afirmar que... Vamos lá. Incorreto, o verbo está errado. O que está errado aqui? O ouro é mais volátil que o mercúrio? Bom, isso aqui está errado. O ouro não é mais volátil que o mercúrio. O que significa volátil? Volátil é a substância química que evapora com facilidade. Como o ouro é sólido e o mercúrio é líquido a temperatura ambiente, então, consequentemente, o ouro não pode ser mais volátil, ou seja, evaporar com mais facilidade do que o mercúrio, certo? O mercúrio é destilado na retorta? Sim. Por quê? Como fica uma mistura homogênea entre o ouro e o mercúrio, quando é aquecido, ele se liquefaz, enquanto o ouro não faz isso, e passa para cá. O mercúrio se funde a uma temperatura menor que o ouro? Sim, porque o mercúrio é líquido, né? Se o mercúrio é líquido, é porque ele se funde a uma temperatura menor que o ouro, que é sólido a temperatura ambiente. O ouro se dissolve no mercúrio? Sim, ele está dizendo aqui, é uma mistura líquida homogênea. Se é homogênea, então quer dizer que ele se dissolve. Bom, a 9 fala assim: um sistema heterogêneo constituído por uma solução colorida e um sólido esbranquiçado foi submetido ao seguinte processo de separação. Está aqui. Então você tem um sistema heterogêneo, e primeiro uma operação X. Esse sistema heterogêneo, ele te produz um sólido e um líquido. Qual é o processo de separação que a gente pode usar para separar sólido e líquido heterogêneo? Ou decantação ou filtração, certo? Então, ele quer a alternativa falsa. A operação X é uma filtração? Bom, pode ser.
X pode ser uma filtração, né? Então, ela não é alternativa falsa. O líquido B é uma solução? Está faltando uns acentos aqui. É uma solução? O líquido B é uma solução. Por que o líquido B é uma solução? Porque ele tem a mistura do sólido C com o líquido D. Uma solução quer dizer mistura homogênea, tá? Mistura homogênea. Você separou um sistema heterogêneo aqui, que deu só um líquido, que você separou de um outro líquido e um sólido que está ali, certo? Então, o líquido B a gente pode afirmar que é uma solução, porque o sólido estava dissolvido nele, ou seja, uma mistura homogênea. O líquido D, tá vendo aqui? O líquido D é o solvente da operação. O que é solvente? Solvente é a substância que dissolve, né? E o soluto é a substância que vai ser dissolvida. Então, por exemplo, água e sal, você vai ter o sal, que vai ser a substância que vai ser dissolvida, né? E a água, que vai ser a substância que irá dissolver o sal. Então, aqui está dizendo, o líquido D é o solvente da solução contida no sistema original? Sim, porque é o líquido que está dissolvendo esse sólido aqui, né? O sólido A é uma substância pura? Não, porque o ponto de fusão dele é variável, né? A gente sabe que uma substância pura, ela tem que ter o ponto de fusão, ponto de ebulição, né, a uma temperatura fixa, certo? Bom, então essa seria a resposta. Bom, a questão número 10 fala assim, dentro de um frasco estão bem misturados pó de ferro, areia e sal de cozinha, todos finalmente divididos. Baseado nas operações de filtração, centrifugação, solubilização em água, separação magnética e decantação, indique a ordem dos procedimentos que separam os três componentes da mistura. Vamos lá. Pó de ferro, areia e sal de cozinha. A primeira coisa que você vai fazer é a separação magnética. Então, o 4 tem que vir primeiro. Então, você pode eliminar esta, você pode eliminar esta e você pode eliminar esta. Depois, como você vai ter areia e sal de cozinha, você pode jogar o quê? Joga água. Quando você jogar água, você vai ter uma dissolução. Por quê? Porque a água vai dissolver o sal, mas não vai dissolver a areia. Não é isso? Então, aqui a dissolução relacionada à solubilização em água que ele está botando aqui. Então, o segundo processo é o processo 3. Então, como a letra B e a letra E fala de 4, 3, a gente só vai diferenciar pelo último mesmo. Depois, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai filtrar, não é isso? E depois vai evaporar a água. Então, no caso, o que a gente vai fazer pode ser, na verdade, a filtração ou pode ser a decantação. Como o único que vem depois é o número 1, então a resposta é a letra E. Duas amostras de uma solução aquosa de sulfato de cobre, que é a coloração azul. Solução quer dizer uma mistura homogênea formada de sulfato de cobre. Bom, então essa solução ela vai ser assim. Você vai ter uma solução de coloração azulzinha. Você vai ter uma solução de coloração azulzinha e que você vai filtrar primeiro. Então, na primeira, ele vai filtrar e depois você vai destilar. Aí ele pergunta, qual é a coloração do filtrado na operação 1? Azul. Pois, se o sulfato está dissolvido, ou seja, ele é uma mistura homogênea, ele não será separado em uma filtração. Mas qual é a coloração do destilado na operação 2? Se você colocar o sulfato de cobre aqui dentro, né? Se você colocar o sulfato de cobre aqui dentro, você vai começar a aquecer, a água vai vir para cá, a água vai ficar transparente, certo? Ela vai ficar sem cor.
Então, a parte destilada, que é a água que vai evaporar, ela vai ficar incolor ou transparente. Incolor, pois o destilado será a água. A questão número 12 fala assim: identifique os métodos que devem ser utilizados para separar os componentes das misturas. Vamos lá. Solução aquosa de sal. A primeira, destilação simples. A gente já explicou ali, certo? Destilação simples. A gente vai aquecer uma mistura, né? E a parte líquida irá evaporar, certo? A parte líquida irá evaporar e, em seguida, será condensada e recolhida. Bom, areia, água e ferro, A2, o que a gente pode fazer na 2? Areia, água e ferro, a gente pode primeiro filtrar. Na filtração, a água, botei o acento no lugar errado, a água passa e a areia e o ferro serão retidos no filtro. E aí depois, você posteriormente vai fazer a separação magnética para separar o ferro. Solução aquosa de acetona, já que eu não tenho mais espaço aqui, a solução aquosa de acetona vai ser por destilação fracionada. Por quê? Porque é uma mistura de dois líquidos homogêneos. A gente vai usar, vai ser a mesma coisa que eu acabei de escrever aqui, só que a gente vai usar usa-se uma coluna de fracionamento para reter o líquido de maior ponto de ebulição, que no caso é a água. Você vai aquecer, a acetona vai começar a ocupar o espaço da coluna de fracionamento, empurrando o vapor d'água. Então, consequentemente, a acetona vai passar primeiro. A questão número 13 fala assim: considerando o sistema abaixo, escolha os processos que permitam separar óleo, água e sal de cozinha. Bom, primeiro a gente pode fazer uma decantação, né? A decantação vai separa o óleo. Botei o acento de novo no lugar errado. O óleo da água salgada. Depois, posteriormente, a gente vai fazer a destilação simples. Na destilação simples, a gente vai separar água e sal. A questão 14 fala assim: considere as seguintes misturas: areia e água, álcool e água, e sal de cozinha e água. Nesse caso, uma mistura homogênea. Cada uma dessas misturas foi submetida a uma filtração em um funil com papel. E em seguida, o líquido restante, que é o filtrado, foi aquecido até sua total evaporação. Pergunta-se: qual mistura deixa um resíduo sólido no papel após a filtração? Óbvio que é a primeira. Por quê? Água e álcool não vai deixar nada, os dois vão passar já que eles estão dissolvidos. E como o sal está dissolvido na água também, ele não vai ficar retido no filtro. Quem vai ficar retido no filtro é a areia. Então, é
a mistura 1, ou seja, quem era esse resíduo? A areia. Bom, em qual caso apareceu um resíduo sólido após a evaporação do líquido? No caso, é os 3, porque se você tiver uma mistura de álcool e água e deixar evaporar, os dois vão evaporar. Então, no caso, uma mistura de água e sal, se você evaporar, a água evapora, mas o sal fica. Então, é o 3, certo? O resíduo é o sal. Bom, aí a última questão fala: considere uma mistura de areia fina, sal e limalha de ferro. Como você faria para separar essas substâncias? Dessa. A questão 15 fala: considere a mistura de areia fina, sal e limalha de ferro. Como você faria para separar as substâncias dessa mistura? Descreva a sequência de etapas do processo de separação, as operações de separação e o material empregado. Então vamos lá. Areia fina, sal e limalha de ferro, primeiro separação magnética. Com a separação magnética, você vai separar quem? Separa a limalha de ferro. Depois você vai jogar água aqui dentro para dissolver o sal, ou seja, você vai ter uma dissolução fracionada. Certo? Depois que você jogar água para fazer a dissolução fracionada, você vai fazer uma filtração. Na filtração, o que acontece? Vai separar a areia fina, da água salgada. Como a água não estava na mistura original, você pode pura e simplesmente depois fazer uma evaporação, porque aí você vai obteremos o sal. Ou você pode fazer então uma destilação simples também. Bom, é isso aí. Muito obrigado pela atenção. Um beijo.